No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de medo. E quem nunca, né? Quem nunca sentiu medo diante de uma situação difícil, até mesmo diante de uma nova etapa da vida, porque a gente não só sentimos medo diante de uma situação difícil, nós também sentimos medo diante de mudanças, quando nós estamos diante de alguma mudança, até mesmo diante de uma promoção no trabalho, a gente sente medo, né, de não dar conta. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o medo. Nós vamos aprender também a separar o que é imaginário e o que é real diante desse medo, diante dos problemas que nós estamos enfrentando. Porque muitas das vezes os nossos maiores medos são imaginários. Muitas das vezes a maioria dos nossos problemas não são reais, são imaginários. Então nós precisamos saber separar neste momento o que é real e o que é imaginário. Isso vai fazer com que nós possamos encarar os problemas com mais facilidade. Porque problemas todos nós vamos enfrentar enquanto nós estivermos na Terra. Mas só que quando nós sabemos separar o que é real do que é imaginário, isso traz mais leveza para a nossa vida, isso traz mais leveza para a nossa alma. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, o que a Bíblia nos fala a respeito do medo. E eu queria trazer aqui antes uma frase que eu gosto muito, e eu vou até indicar esse livro para vocês, que diz assim: lembre-se, problemas não foram feitos para ser alimentados, como bichinhos de estimação. Problemas devem ser resolvidos e utilizados como alimento no nosso crescimento interior. Então, esse livro aqui, O Poder da Solução, quem indicou ele para mim foi a doutora Cássia Rodrigues, no curso que eu faço com ela de psicanálise. Então é um livro, O Poder da Solução. Eu indico ele para você, ele é maravilhoso. Ele vai te abrir a visão do que é um problema real e um problema imaginário. E nós vamos falar a respeito disso hoje. E para falar a respeito de medo, eu escolhi um homem de Deus que era muito usado por Deus, mas que também enfrentou esses problemas. Porque o medo, na verdade, ele faz parte das nossas emoções, os nossos sentimentos. Ou seja, o medo normal, ele serve de defesa para nós. Porque o medo, ele serve de defesa porque se nós tivermos o medo, ele vai nos frear em algumas vezes de perigo. Ou seja, se tem alguma situação ali, a gente vai já devagarzinho, vai meio receoso. Agora, existe um problema quando esse medo, ele nos paralisa. Aí ele se torna um problema. Então nós precisamos ter esse controle, buscar sempre o equilíbrio em tudo isso, porque o medo faz parte de nós, ele faz parte das nossas emoções, ele está em nós, só que ele serve como defesa em muitas das vezes da nossa vida. Só que quando esse medo, ele começa a sair do estágio do medo normal, do medo comum, ele se torna perigoso, porque aí ele vai nos paralisar. E quando esse medo nos paralisa, quando isso se torna em algumas fobias, isso se torna um pouco ruim. Aí nesses casos é um medo mais grave, que a gente deve buscar uma ajuda psicológica, terapeuta, espiritual. Então nós precisamos discernir. Nós temos o medo em nós, faz parte das nossas emoções, mas quando esse medo nos paralisa, aí nós devemos buscar ajuda. Amém? Então nós vamos usar esse homem que é muito falado na Bíblia, que é Elias. Em 1 Reis, no seu capítulo 19. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu.
De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então aqui nós vamos observar o seguinte: Elias sentiu medo e nós estamos vivendo esse pânico nos dias atuais. Pânico porque nós estamos vivendo uma pandemia aonde chegou de repente e planos que nós tínhamos no início do ano, nós tivemos que refazer, nos ajustar, colocar alguns sonhos para depois, alguns projetos para depois e agora nos preocupar com o essencial, que é a nossa vida, a nossa saúde, nosso bem-estar. E o que acontece? Elias estava frustrado. Toda frustração gera em nós medo e algumas vezes nós ficamos com depressão. Alguns estudiosos afirmam que Elias passou por um período de depressão, porque ele teve todos os sintomas, o sono, ele comeu e dormiu, ou seja, ele não estava com ânimo para nada. Ou seja, Elias passou uma frustração, porque ele tinha colocado um plano, ele achava ali que depois desse plano que ele fizesse, Jezebel, ela ia reconhecer o Deus dele, mas só que aconteceu tudo o contrário. Quando ele fez tudo aquilo, ele despertou a ira nessa mulher. E o que acontece? Ela começa a persegui-lo para matá-lo. Então, Elias sente medo, ele sente a frustração do projeto que não deu certo, do plano que não deu certo. Então, ele se frustrou. Ou seja, não foram os planos de Deus que se frustraram na vida de Elias, foram os planos de Elias que se frustraram. Ou seja, a expectativa que ele tinha foi ao chão. Então, isso muitas das vezes acontece conosco. Nós planejamos algo e esse algo foge do nosso controle. Então, vem a frustração, vem a depressão, vem a tristeza, vem o desânimo, vem a angústia, vem a vontade só de comer e de dormir, vem a vontade de desistência da vida. E quem nunca, né? Elias chega ao ponto de pedir ao Senhor que tire a vida dele. Ou seja, ele estava tão decepcionado, ele estava tão frustrado, que ele pede ao Senhor que tire a vida dele. E nos versículos que estão escritos mais à frente, Jesus faz uma pergunta para ele. Deus faz uma pergunta para ele. O que ele está fazendo? E ele dá uma resposta para Deus. Ele vai dizer o seguinte: olha, ali estavam, eu fiz tudo. Ele respondeu assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ou seja, ali Elias já começa a se vitimizar. Ou seja, ele começa a se vitimizar colocando que ele era o único, né? E nem sabendo ele que Deus tinha muito mais guardados que ainda não tinham sido dobrados, né, a Baal. Então, o que acontece? E Deus faz essa pergunta para ele 2 vezes, ele responde a mesma coisa. Ou seja, quando alguém faz uma pergunta para nós mais de uma vez, é porque a resposta que nós demos não é a resposta certa. Ou seja, não era essa resposta que Deus estava querendo ouvir de Elias, né? Então, o que acontece? A palavra de Deus para nós hoje, no dia de hoje, o medo, ele é uma ação do nosso corpo de proteção, então de defesa, só que quando ele nos paralisa, ele se torna o nosso maior inimigo. Então, o que acontece aqui? Ele passou por esse momento de depressão, ele passou por esse momento de angústia, a alma estava angustiada, a alma estava ferida. Então, nós precisamos aprender o que é um problema real de um problema imaginário. O problema de Elias era um problema real, estavam querendo matar ele.
E quantas vezes nós criamos problemas aonde não existe. E aí nós começamos a entrar num estado emocional, num estado espiritual, aonde nós ficamos esgotado, desgastado por problemas que nós mesmos criamos na nossa mente. O problema de Elias era real. E nós precisamos ter esse discernimento. O que é um problema que é real e o que é um problema imaginário? Os problemas imaginários são aqueles problemas que não estão acontecendo. Mas na nossa mente, nós já formulamos que já está tudo acontecendo. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Isso acontece com a Márcia. Quantas vezes uma coisa nem aconteceu, eu já estou aqui trabalhando na minha mente que aquilo já aconteceu e crio aqui dentro um problema que ele não existe. Então é isso que nós precisamos ver. O problema que o Brasil está enfrentando hoje é um problema real. Nós estamos enfrentando uma pandemia, estamos enfrentando problemas financeiros, econômicos muito grande, tem essa questão política aí por trás, então nós estamos vivendo esse problema real, a pandemia é um problema real. Mas dentro disso tudo, eu preciso fazer uma autoanálise, olhar para dentro de mim e ver o que está aqui trabalhando na minha mente que é imaginário e o que é real. O que é para eu resolver, o que está cabível a mim e o que não está no meu alcance, não está no meu controle. Quando a gente entende que nem tudo está no nosso controle e a gente passa a colocar nas mãos do Senhor, nós sentimos uma leveza para enfrentar os problemas. Então os problemas eles vão existir. Então no dia de hoje a palavra é: aprenda a separar os seus medos, o que são reais e o que é imaginário. E viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Isso vai te trazer uma leveza e deixar que cada dia vence o seu mal, assim como diz a palavra do Senhor. Márcia, é fácil? Não é, porque a Márcia muitas das vezes ela tá cheia de medo. E quando eu começo a ficar com aquele medo, eu olho para dentro de mim e eu falo assim: epa, o que tá fugindo do meu controle? O que eu não tô dando conta? Eu olho para dentro de mim e eu começo a separar o que é real e o que é imaginário. O problema que Elias estava enfrentando era um problema real. O problema da pandemia do Brasil é um problema real. O problema econômico do Brasil é um problema real. Mas o que está dentro de mim, tirando a minha paz, que é imaginário? Então é isso que nós precisamos buscar para o dia de hoje. Porque não adianta também a gente passar somente o álcool gel na mão, não adianta também a gente usar só a máscara e não cuidar também da nossa saúde psíquica e não cuidar também da nossa saúde emocional, espiritual, da nossa alimentação. Então tudo é um conjunto. Então como que eu tô lidando com tudo isso que está acontecendo? Será que eu também não estou colocando muitas coisas imaginárias? Então é isso que nós precisamos saber separar. Então Elias, ele se frustrou com os planos dele, não com os planos de Deus, porque ele que criou toda essa situação. Então, isso tudo que aconteceu ficou um aprendizado para nós, né? Os planos de Deus não se frustram em nós, mas os nossos planos que nós muitas das vezes fazemos com a nossa mão, aí nós nos frustramos. Então ele passou por um momento como eu e você passamos, momento de tristeza, momento de desânimo, momento de medo, momento de desespero, momento de depressão. Ele pediu a morte: Senhor, me leva. Quantas vezes? Quem nunca, né? Então a gente precisa tirar essa capa, às vezes, de hipocrisia que a gente tem, de super santo, de super herói, que eu não sinto ansiedade, que eu não sinto medo, que eu não sinto nada, e olhar para dentro de nós, nos enxergarmos da forma que somos e olhar para nós com as nossas limitações, porque em Deus somos mais do que vencedores. Mas na nossa carne nós somos limitados, nós temos os nossos medos, nós temos as nossas limitações, mas em Deus nós podemos todas as coisas. Então essa é a palavra de hoje. Espero que você se sinta abençoado e que você receba as bênçãos do Senhor para o dia de hoje.
Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro para que o Senhor venha nos dar sabedoria. Sabedoria, Pai, nesse tempo de pandemia. Sabedoria, Pai, nesse tempo tão difícil, Pai, onde muitas vidas estão morrendo, onde muitas famílias estão perdendo seus entes queridos, muitas pessoas desempregadas. Pai, pessoas que não sabem, Pai, o que vai ser após essa pandemia. Pessoas, Pai, que talvez estão precisando, Pai, de um alimento na sua casa. Pessoas, Pai, que estão aflitas, angustiadas, o desespero tem tomado conta, o medo tem paralisado muitas pessoas. Pai, toma, Senhor, os empresários, Pai, toma a economia do Brasil, toma o nosso presidente, dele sabedoria, discernimento, direcionamento. Pai, toma, Senhor, os pastores, os líderes desse tempo, toma, Senhor, as igrejas, toma, Senhor, os nossos empregos, as nossas famílias, que as mãos do Senhor estejam sobre nós, nos livrando, Pai, de todo mal e nos guardando, em nome de Jesus. Amém.